Boa tarde. Hoje eu vou compartilhar com vocês o evangelho que eu faço toda terça-feira. Então vamos para a prece inicial. Suplicamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a discórdia entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem introduzir-se aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai de nós toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos achemos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolhedes para transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se em nossa reunião se encontrarem pessoas que tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e vele por nós. Vou pegar aqui uma mensagem do livro 365 Dias com Chico Xavier. São algumas frases dele mesmo. Eu leio sempre dos dois lados. Não deixe que a opinião do outro te desanime. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Ou seja, se você abrir espaço, isso acaba te prejudicando. Aproveite cada minuto. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Então, a gente precisa aproveitar todos os momentos da nossa vida, porque tudo passa muito rápido. Eu leio sempre 3 livros antes de fazer o Evangelho. Então, na verdade, esse aqui também traz mensagens, convites da vida, escrito pelo Espírito Joana de Ângeles. Convite à regeneração. Vou falar aqui mais perto porque eu não achei o meu microfone. Tornai-vos, portanto, imitadores de Deus como filhos bem-amados. Não amanhã ou mais tarde. Programas adiados, dificuldades aumentadas. Ação imediata, oportuna, produz resultados abençoados, surpreendentes. Como se faz indispensável pensar a fim de tomar decisões felizes, a ponderação em exagero resulta em prejuízo para a oportunidade melhor. Por isso mesmo, a obra em prol da regeneração da terra deve ter início no próprio homem imediatamente. Partindo das pequenas e insignificantes falhas do caráter, da personalidade, fixar-se-ão diretrizes de robustez para as decisões e atitudes mais expressivas nos meandros do espírito atribulado. Não se faz preciso que de um só golpe se intente a regeneração,
pois que tal labor seria muito difícil, não todavia impossível. Todos trazemos das vidas pretéritas condicionamentos que se traduzem por deficiências muito marcantes quando não se fazem impositivos fortes, refletindo os gravames a que nos ligamos por insensatez ou desequilíbrio. Tendências e desejos resultam do cultivo de tais ou quais aptidões morais a que nos entregamos nas reencarnações anteriores. Reorganiza, desse modo, a paisagem espiritual sob a ação evangélica, clarificando o barato íntimo que te atormenta com a lâmpada do conhecimento espírita. Impostergável dever para a obra regenerativa que poderá conduzir-te com segurança à rota da harmonia, que deve merecer carinho imediato. Se não parece lícito intentar de um para outro momento a tarefa de transformação interior, não é igualmente justificável adiar para depois o que podes produzir de imediato. Toda aquisição se converte em patrimônio inalienável, que não convém ser desprezado. Jesus, ensinando sabedoria e vivendo-a, conclamou a todos que lhe recebiam a diretriz de segurança. Vai em paz e não tornes a pecar para que te não aconteça algo pior. Seus convites foram sempre incisivos e concisos, refletindo um tempo único para ação regenerativa agora. Hoje, portanto, fulgura a tua oportunidade abençoada de regeneração espiritual. Inicia e avança na direção do sem fim, da perfeição que pretendes atingir, tornando-te imitador de Deus como filho bem-amado. Então, aqui fala de regeneração, de pessoas que precisam se... Aqui não se trata exatamente de religião, que a gente está falando de espiritualidade, então independente de crença, de religiosidade, a gente está falando de regeneração, porque todos nós precisamos passar por essa regeneração para que possamos evoluir espiritualmente, né? Então aqui se trata de o próprio caráter aqui no mundo físico e a nossa evolução espiritual. O livro Renovando Atitudes, que traz vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou abrir uma página aleatória. Vantagens do esquecimento. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência em nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Está no capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso e os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente obedecendo ao seu próprio ritmo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progresso das almas. No entanto, certas pessoas se orgulham a proclamar-se conservadoras
esquecendo-se de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado, repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Então aqui fala que muitas pessoas, elas vivem do passado, elas tentam justificar o presente delas com as vivências do passado. Então aqui está falando de pessoas que, de certa forma, ainda ficam acomodadas na vida presente. Então tudo, ela traz como é que se fala? É como se fosse uma desculpa, né? Uma desculpa para não vivenciar hoje. Então, tudo aquilo que está acontecendo hoje, por exemplo, uma pessoa que já tem um problema há muito tempo e ela não consegue sair desse problema, na maioria das vezes, se a pessoa não fez nada para resolver isso, óbvio que já é um comodismo, mas trata-se também da questão espiritual. E aí não adianta a gente colocar a culpa nos outros, né? Eu não fiz isso porque tal pessoa não agiu de tal forma. Então, de certa forma, a gente precisa fazer as coisas para que tudo possa fluir normalmente. A gente fica... se você vive num ambiente onde uma pessoa não tem fé, não acredita em nada, isso independente de religião. Você está passando por dificuldades na sua vida e você entende que existe um ser supremo que cuida de você, que cuida do mundo, enfim. Isso não pode... A falta de fé do outro não pode atingir a tua fé, né? Então, de certa forma, você não pode viver no comodismo também do outro. Deixa eu ver se eu virei na página correta aqui. Tá. Deixa eu ver onde eu parei. Se demonstrassem algum interesse para com uma só experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Passam por diversas experiências, não aprendendo uma única lição sequer. Então, aqui já está falando de pessoas que passam por situações repetitivas, né? Não só nessa vida, mas de vidas passadas já atrás. Então, isso para quem acredita em reencarnação em vidas passadas, né? Aqui a gente está falando de espiritualidade. Eu gosto muito de fazer o evangelho, mas depois a gente comenta sobre isso. Eu falo sobre isso. Então aqui está falando de pessoas que já trazem problemas de muito tempo, né? Elas se propõem a voltar para resolver certas coisas e acaba aqui repetindo, cometendo os mesmos equívocos de vidas passadas, perdão. E às vezes nessa mesma vida vai repetindo, né? A pessoa tem ali várias oportunidades para melhorar e não consegue. A cada etapa da existência acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Por que então não deixar o passado passar? Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Atualmente, porém, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito
em favor de um presente atuante e vantajoso. Então, aqui está falando que precisa se livrar de coisas lá do passado para você viver o presente com libertação. Quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamos por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com auxílio dos velhos conceitos. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior. Observou Jesus Cristo aos que, diante dos nossos novos ensinamentos, dos quais ele era portador, ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas farisaicas que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Então, a gente não lembra de coisas do passado, de vidas anteriores, para não prejudicar nossa vivência, nossa existência atual. O momento presente é o ideal para o nosso progresso, e nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções no ontem para avaliação do nosso tempo presente. Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento que nos concede a divina providência para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos, destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Então, aqui fala para a gente aproveitar melhor a nossa vida atual, sem pensar no passado, que cada vida vivida, cada tempo é uma mudança. Então, a gente já não lembra das coisas do passado, para a gente não carregar mágoa, não carregar raiva, enfim. Então, a gente precisa vivenciar o nosso presente, a nossa vida presente, né, nessa existência, evoluir cada vez mais, melhorar cada vez mais, para que a gente possa ter uma boa bagagem. Então, cada vivência que a gente tem, a gente carrega uma bagagem. Pessoas que foram muito boas no passado, elas vêm com a mesma bagagem, então elas já vêm mais evoluídas. Pessoas que não conseguiram evoluir muito numa vida passada, elas vêm, é como se fosse ali parar assim no tempo. Então elas vêm ali muito parecida com aquela situação onde elas vivenciaram, para elas retomar o trabalho espiritual dela aqui na Terra. Então, isso faz com que, de alguma forma, ela também possa evoluir. E agora eu vou ler o Evangelho, um pedaço do Evangelho. Deixa eu tomar uma água. Capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, pôs-lhe esta questão para o tentar.
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como gostaríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e quase a estrangulá-lo, dizia: Paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-lhe a seus pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Ou seja, ele pediu ajuda, né? Pediu que o Senhor tivesse paciência para quem ele devia para esperar. Só que ele não fez da mesma forma, né? Ele só pensou nele. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que estás no céu, vos tratará, se não perdoardes no fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Aqui não está dizendo que Jesus não perdoa, que Deus não perdoa, não é nada disso. Isso não se trata de pecado, né? Mas é a falta de caráter, o egoísmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, a gente pede as coisas, a gente pensa em ter coisas boas para nós. Então, tudo aquilo que a gente precisa, tá muito óbvio, né? Tudo aquilo que a gente pensa em ter para nós mesmos, né? Em resolver as coisas, tanto questões, doença, cura, o perdão. Às vezes a gente quer tanto que uma pessoa nos perdoe, a gente também tem que aceitar o perdão, a gente também precisa aprender a perdoar. Isso é para todos, né? Em todos os sentidos. Que a gente não quer de ruim para nós
né? O que nós não queremos, não devemos fazer aos outros. Com certeza volta, né? Tudo volta. Mais cedo ou mais tarde volta. Para o plano espiritual não tem isso. De, fez, não. E geralmente é aqui mesmo, né? Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida o que devemos fazer aos outros, aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? Então, é aquela coisa, né? A gente só pode... na verdade, a gente não deve exigir nada de ninguém, mas a gente pode pedir aquilo que a gente também faz. Né? Não adianta você exigir uma coisa do outro que você não faz. Então, tem que ser uma coisa ali equilibrada, tem que fazer sentido. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Então, está falando de ser recíproco, né? Que precisa ter a reciprocidade. A gente faz o bem, a gente também vai receber o bem. Porém, a gente não tem que ficar esperando, né? Não é porque o outro não faz o bem, não aprendeu ou não quer fazer o bem, que a gente vai agir como ele. Isso também não é legal, né? Então, a gente precisa agir de uma forma correta, ter uma boa conduta. E aí, a gente encerrou esse evangelho. É a primeira vez que eu estou gravando o evangelho. Lembrando que eu sou espiritualista, então eu gosto de fazer orações. Então, eu vou fazer oração do evangelho toda terça-feira. Vou trazer benzimento também e continuar com os outros vídeos, tá bom? Agora vamos encerrar o evangelho. Vou fazer a leitura de encerramento e vou fazer a oração do Pai Nosso, a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Agradecemos aos Espíritos bons que se dignaram comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, fazendo com que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Espero que essa energia de paz, de luz, de equilíbrio, de serenidade, harmonia, cheguem a todos os lares, ao familiar de cada um. Peço também pelos vizinhos, pela minha família. Que essa energia de vibração, de amor, de cura, de harmonia, de equilíbrio, chegue também a todos os lugares que precisam dessas vibrações de cura, de amor e paz. Façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima.